Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Quem recebe, diga amém. Seja bem-vindo, você que está no santuário, você que está conosco no rádio e também na internet. Hoje, por causa da chuva muito forte e ameaça, o céu muito ameaçador, alguns não puderam vir e a gente sente ausência, mas creio que você está sintonizado conosco na emissora de rádio e também pela internet, através do site da igreja, que é www.betelonline.com.br. Clica lá em TV Web e já sai direto ali na transmissão do culto. Se você não ouviu a última ministração, gostaria que você fizesse isso pelo mesmo caminho do site. Vamos abrir nossas Bíblias agora, novamente, no texto que nós estamos meditando já há várias quintas-feiras, que é o arrebatamento da igreja do ângulo visto do céu. E você já sabe onde está, Apocalipse, capítulo 12. Em pé, vamos ler esse texto. Apocalipse, capítulo 12. Nós queremos avançar um pouco mais hoje. Não sei quando que nós vamos terminar esse estudo do arrebatamento da igreja. Está ficando maior do que eu pensei. Mas graças a Deus, porque a palavra de Deus ela é muito rica. E não sei se você percebe, eu não falo só escatologia, eu procuro ensinar muitas coisas que estão interligadas à segunda vinda de Cristo, para que a igreja possa ter uma visão mais completa, a fim de que você não tenha só informação, mas que você tenha também uma formação, que você tenha o toque do Senhor na tua vida. Apocalipse 12, nós lemos assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas ou coroas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto,
ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. Que Deus abençoe esta palavra ao nosso espírito. Vamos orar. Feche os seus olhos. Quando você orar, procure fechar os seus olhos, concentrar, acompanhar a oração de quem está fazendo e elevar seus pensamentos ao trono de Deus. Nós fechamos os olhos para que nada nos distraia nesse instante. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e as tuas benignidades, Senhor, se renovam a cada dia, a cada manhã, como diz tua palavra. E nós te louvamos, Senhor, também pela oportunidade que temos, pela liberdade que gozamos e pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra profética nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, abre, Senhor, os olhos espirituais e os ouvidos espirituais do teu povo, desses que vão me ouvir agora, ó Pai, para que eles alcancem o entendimento que o Senhor quer dar neste momento. Ó Pai, nosso desejo maior é de estarmos preparados, prontos, santos e irrepreensíveis aos teus olhos, quando Jesus vier buscar os seus. Queremos subir para estar para sempre com o Senhor. É o nosso maior desejo, Pai, é morar com o Senhor nas mansões que Jesus foi preparar para nós. E é por isto, Senhor, que estamos ministrando nesta noite. Toma esta palavra, Senhor, e faz prosperar na vida dos que a ouvirem. Repreendemos a ação dos demônios que queiram causar embaraço ao entendimento desta palavra. E a retenção daquilo que o Senhor deseja, nós os repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. E ordenamos que cessem as ações agora, e sejam tirados dessas vidas que estão ouvindo e levados aonde o Senhor ordenar. Agora, em nome de Jesus. Espírito do Deus vivo, livre curso agora, Senhor, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Nós estamos, eu acho que é a 6ª ministração, se estou certo, acho que é a 6ª, sobre o arrebatamento da igreja. E eu tenho pedido mais tempo para os irmãos, para que a gente possa avançar nesses estudos. Irmãos, nós já vimos até aqui, nós chegamos, se bem me lembro, na última ministração nós falamos do grande projeto de Deus. Aqui tem uma revelação estupenda, talvez a maior de todas as revelações de Deus aos seres humanos, principalmente à igreja, a intenção de Deus de levar um povo, e principalmente no meio deste povo, ele tirar aqueles que serão corpo de Cristo, para governar com Cristo toda a criação de Deus. Eu não sei o tamanho da criação de Deus. O universo é algo que Deus criou e está criando, está em expansão. Mas o universo pode ser uma parte da criação, não sabemos. Deus, ele é dinâmico, Deus não é estático, Deus é dinâmico. É por isso que Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Deus criou esse sistema solar aqui para nós em 6 dias, você pode imaginar, desde que Jesus falou essas palavras cerca de 2000 anos atrás, o que Deus já criou
nesse espaço de tempo, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que Ele cria as coisas pelo poder da sua palavra. Ele manda e aquilo que Ele manda acontece. Ele disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e Deus continua criando. Então, Deus tem um projeto para os seres humanos que se tornarem vencedores. É por isso que nós paramos quando eu estava falando para você, né, que nós, aqueles que forem se tornarem vencedores sobre as coisas que eu vou falar hoje para você, esses vão se assentar com Cristo no seu trono. Ele disse: assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, se você observou nesse verso 5 do capítulo 12 que nós estamos examinando, né? E deu à luz um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Eu falei que isso aqui se aplica tanto a Jesus como cabeça, como também à igreja, ao filho varão, que é o corpo. Se a cabeça vai reger durante o milênio as nações da terra com vara de ferro, o corpo também vai, porque a promessa que Jesus fez no capítulo 2, versos 26 e 27, que aquele que vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Nós já estudamos isso, e ali eu estava falando das 7 promessas que Jesus fez. E fiz um pedido a você que estava aqui na última quinta-feira, que você lesse durante a semana esses 2 capítulos de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E agora vem a cobrança. Quantos aqui leram? Levante a mão. Pode levantar bem alta aí a mão. Poucos, muito poucos. É por isso que eu penso que o arrebatamento da igreja vai ser para poucos mesmo, né? Porque se você não está interessado, irmão, eu fico admirado que você tenha deixado a oportunidade de ler. Talvez você já tenha lido, mas é bom reler a palavra de Deus. Então veja bem, Jesus ele manda que João escreva 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, ali onde hoje é a Turquia, e todas elas estão nesse território da atual Turquia, que na época era conhecido como Ásia Menor, né? E ali nessas cartas, Jesus faz uma promessa para aqueles que são vencedores. Desde a primeira de Éfeso até a última, que é a igreja de Laodiceia, cujo nome ou significado de Laodiceia é povo do juízo, ou seja, essa igreja dos dias atuais. Ele diz: ao que vencer eu farei aquilo, aquilo que vencer eu farei aquilo outro. E ele vai enumerando as coisas que ele pretende fazer aos vencedores. E na última ele diz: ao que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Por isso é que o filho varão, que representa a igreja invisível, que será arrebatado, ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono, para o trono de Deus. É a posição mais alta que existe em toda a criação de Deus. Nada supera o trono de Deus, porque nada supera Deus. Nada supera o Senhor Jesus. Então, por isso é que eu digo que é uma revelação estupenda quando você entende esses significados, aquilo que Deus está interessado em lhe dar, em tornar você um vencedor. E eu disse que eu ia falar hoje sobre o que é que Deus quer que a gente vença. Pelo menos 4 coisas, e pode existir mais, mas essas 4 coisas o Senhor colocou no meu coração há muito tempo atrás, há décadas atrás, quando eu comecei a ministrar sobre o arrebatamento da igreja do ângulo visto do céu. Eu não li isso, irmãos. Eu não achei isso em lugar nenhum. O Senhor colocou no meu espírito, me fez entender essas coisas, e eu quero então começar a discorrer sobre essas 4 coisas, ou 4 áreas, melhor dizendo, talvez, que você precisa se tornar um vencedor. Quantos querem ser vencedor aqui? Então comece lendo a Bíblia. Apocalipse 2 e 3, para você conhecer a promessa. Como é que você vai reivindicar uma promessa que você nem conhece, nem sabe?
Eu sei que você quer, mas você tem que fazer também a tua parte. Fica muito cômodo você só receber. Olha, irmão, é preciso levar a palavra de Deus a sério. Eis para quem olharei, diz o Senhor. Para aquele contrito de espírito que treme da minha palavra. Isaías 66, verso 2, última parte. Aquele que treme diante da minha palavra, que me leva a sério. Muito importante que nós vamos falar agora. Primeira área que você precisa vencer. Para você ser um vencedor. Lembre-se de que tudo isso que eu estou falando tem uma aplicação mais direta para aqueles que serão reis, para aqueles que serão dentre os chamados, os escolhidos para serem corpo de Cristo. Deu para você entender bem essa posição? Essa é uma revelação mais nova que o Senhor me deu recentemente. É que o arrebatamento da igreja, dali nós passaremos pelo tribunal de Cristo e ali, através dos galardões, que é a posição no reino de Deus definitivamente, é que nós vamos saber se nós seremos ou não a noiva, o corpo de Cristo, ou se nós seremos os convidados para a noiva. Seja de uma coisa ou outra, vai ser excelente estarmos nesta festa, no céu, porque você vai ver que a Bíblia descreve aqui a alegria e o júbilo que existe no céu quando a igreja é levada, quando a igreja é arrebatada. Então, 4 áreas que você precisa. A primeira, você precisa vencer, em primeiro lugar, Satanás e os demônios. Ô, pastor, mas logo o diabo, e os demônios, capeta? Sim. Esse é o mais fácil, irmão, de vencer. Como que é mais fácil, pastor? Porque Jesus já os venceu e nos deu a vitória. Amém? Eu quero que você entenda, eu já falei sobre Satanás, os demônios, a origem, a queda, o poder e tudo que ele perdeu e que nós ganhamos. Então veja bem, ele odeia o homem e se ele pudesse ele destruía o homem. Ele tentou várias vezes, como tentou destruir Jesus quando estava na carne. Mas não conseguiu. Então a primeira área, ou melhor, o primeiro ser que você precisa ser um vencedor é sobre Satanás e sobre os demônios. Veja bem, a Bíblia não nos autoriza, irmãos, em nenhum texto chamarmos Satanás e os demônios para briga, como muita gente faz às vezes. A Bíblia diz que nós temos que resistir o diabo. Ela não diz para nós irmos atrás e provocarmos o diabo e os demônios, mas ela diz que nós, quando somos atacados, porque eles têm essa função de nos atacar e atacam todo dia, toda hora, então nós temos a posição de resistir ao diabo. Vamos ver alguns textos. Primeira Epístola de Pedro, volte aí algumas páginas, e você vai encontrar a primeira Epístola de Pedro, no capítulo 5, bem no final, capítulo 5, versos 8 e 9, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão. Lembre-se que ele ruge como leão, mas ele não é leão, mas ele ruge como leão. Você já ouviu um rugido de um leão? Você já foi num zoológico e viu um leão rugir? Quando o leão ruge, treme o chão, Isso faz parte da estratégia de caça do leão. Ele ruge, a presa fica apavorada, fica mais fácil para ele abocanhar a presa. Então, sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti, olha aqui, resisti firmes na fé. Então nós temos aqui uma orientação muito clara, nós temos que resistir ao diabo, e nós devemos fazer isso na fé, ou seja, em Cristo Jesus, saber qual é a nossa herança,
que Jesus o derrotou e o expôs publicamente ao desprezo, a ele e todos os demônios, e nos deu autoridade sobre o reino das trevas. Irmãos, isso é muito importante, porque lá em Lucas, quando Jesus comissiona aqueles 70 discípulos, em Lucas capítulo 10, eles foram comissionados a curar os enfermos e anunciar a vinda do reino. E nesse curar os enfermos, as pessoas, demônios se manifestavam, e eles expulsaram o demônio também, porque eles tinham autoridade já no nome de Jesus. E quando voltaram muito alegres, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que são os demônios graduados. Isso, para não deixar dúvida, Jesus disse: e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submete os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Então, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você nasceu de novo, você tem. Então, se você tem esse testemunho interior, você tem autoridade. Por isso, para vencer Satanás e os demônios, é o mais fácil dos 4 que eu vou falar para você, né? Que você precisa se tornar um vencedor, porque essa vitória, Jesus os derrotou e conquistou para nós e nos deu esta vitória. Ele disse: eu vos dei autoridade. Você pode exercer autoridade sobre o reino das trevas, e o Senhor espera que você faça isso. Tiago 4:7, eu vou falar de cor, mas está lá: sujeitai-vos, pois, a Deus, no verso 7 do capítulo 4, é um versículo que nós gostamos muito, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós gostamos dessa última parte ali. Mas veja bem, para você resistir ao diabo, vocês têm que estar sujeito a Deus. O que é sujeitar a Deus, pastor? Sujeitar a Deus, irmãos, é sujeitar-se à palavra de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus coloca na sua palavra, aceitar isso na sua vida, praticar isso na sua vida, aí você pode resistir a Satanás. E o resultado é que ele vai ter que fugir, ele e os demônios. Então é a vitória que nós temos que ter sobre o reino das trevas. O cristão vencedor, vitorioso, é aquele que vive uma vida cristã de vitória sobre Satanás e os demônios. Amém? Então, Efésios 4:27 diz, é um versículo que nós também citamos muito, no verso 27 de Efésios 4 diz: não deis lugar ao diabo. Vamos ler esse versículo? Porque parece até, alguns estão assim meio indagativos. 4:7 diz, vamos pegar o 26, para ficar mais claro o 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que Deus está falando aqui? O que a Bíblia está falando? Trate do assunto, libere o perdão, conserte antes que o sol se ponha, ou seja, não vá dormir irado, irritado, nervoso. Não vá dormir com o coração amargurado. Trate do assunto. Libere perdão ou peça perdão. Faça o que precisa. Olha bem, por quê? Porque em seguida vem o verso 27. Nem deis lugar ao diabo. Quando é que eu dou lugar ao diabo? Quando eu não atendo a palavra de Deus. Quando eu não atendo a palavra de Deus, quando eu faço o contrário do que a palavra de Deus diz, eu estou dando lugar ao diabo. Estou abrindo brecha. Não estou sendo vencedor, ao contrário, estou sendo vencido. Irmãos, nós precisamos vencer a Satanás e os demônios na nossa vida. E eles vêm todos os dias, todas as horas, com as tentações. E eu vou falar já sobre isso. Então é preciso que nós sejamos vencedores sobre Satanás e os demônios. Você tem sido um vencedor ou você tem sido um derrotado?
O diabo tem te derrotado todo dia, ou você tem, como nós costumamos fazer aqui, matado um leão todo dia, não é? Ou seja, você tem posto o leão para correr. Quando ele ruge, você ruge mais forte o nome de Jesus, e ele diz, não, esse aí eu tenho que correr. Porque ele sabe qual é a herança dele. Lembre-se de que aquele demônio do endemoniado de Atos 19 disse, a Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vocês que estão aí invocando o nome dele sem pertencer a ele, quem que vocês pensam que são? E foi em cima daqueles homens que estavam querendo expulsar demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Ou seja, eles não estavam sabendo do que se tratava. E o resultado foi trágico. E muito instrutivo ali em Atos capítulo 19, você pode ler depois em casa. Então você tem que ser um vencedor sobre o diabo e também sobre os demônios, porque o diabo é um ser pessoal, irmãos. Os demônios também são seres pessoais. O diabo não vem te tentar, o diabo não vem te atacar. Ele é o chefe, para isso ele tem milhões, bilhões de demônios para fazer essa obra. Ele faz isso através dos seus demônios, seus anjos caídos, aqueles que obedecem rigorosamente às suas ordens. A segunda coisa que você precisa vencer, ou a segunda área que você precisa vencer é o pecado e o embaraço. Quero que você abra comigo em Hebreus, volta aí algumas páginas, capítulo 12. Irmãos, o pecado, todos acharam Hebreus 12? Olha aqui então para mim. O pecado é algo muito sério, mas muito sério mesmo. Se nós compreendêssemos a seriedade do pecado, nós teríamos medo de pecar. O pecado é algo tão sério, mas tão sério, mas tão sério, que Deus, a suprema inteligência, não achou outra solução para o pecado senão crucificar o seu único filho. Deus não achou outra solução para o pecado senão crucificar Jesus e descer Jesus até o inferno, para dali ele ressuscitar Jesus. Preste atenção na seriedade do pecado. O pecado é algo sério. Se nós entendêssemos bem o significado e a profundidade e o resultado do pecado. O pecado é como um veneno, irmãos, ele mata. Se você tomar veneno, você morre. Se você tomar uma dose maciça de veneno, você morre em questão de segundos, minutos talvez. Mas se você for tomando um veneninho todo dia, você vai ficando magrinho, fraquinho e vai morrendo todo dia, até o dia que morre de vez. Pecado mata. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A consequência, o pagamento do pecado é a morte. E ele está falando não da morte física, é da morte espiritual. Mas o dom gratuito, o versículo continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o pecado é algo muito sério, que Deus não achou outra solução. Vamos olhar aqui para o pecado do capítulo 12. Ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que está aí no capítulo anterior, o capítulo 11, enumera essas testemunhas e o que elas fizeram. O autor de Hebreus continua dizendo: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Onde é que está Jesus mesmo? Assentado à direita do trono de Deus. Mas ele foi um vencedor. Preste atenção nisso. Jesus foi um vencedor. Por isso ele está vitoriosamente à direita do trono. Ele suportou a ignomínia, ele suportou toda essa contradição, né?
pelo gozo que lhe estava proposto. Agora veja bem, a Bíblia fala aqui de duas coisas, o pecado e do embaraço. Então o pecado é algo muito sério, né? Veja bem, irmãos, quando você nasce de novo, o Senhor te transporta do reino das trevas para o reino da luz, Ele propõe algo para você, que é uma carreira. Ele quer que você desenvolva, corra. É como se fosse uma maratona. Tem um alvo lá na frente. Tem uma faixa de chegada lá, céu, gozo, tá? Nós estamos correndo esta maratona. Ou seja, é um alvo que Ele propôs, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso significa que o Senhor quer que nós tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa, não de derrota, mas vitoriosa. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. A Bíblia não diz isso, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, isso é, Jesus Cristo. Então Jesus, irmãos, ele propôs, ele é o autor e é o consumador, aquele que cria e aquele que consuma a nossa fé. E olhando para ele, não é olhando para pastor, porque pastores são homens que podem falhar, que podem pecar, que podem cair. Você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé, para correr esta carreira. Não é andar não, é correr esta carreira que Deus colocou diante de você. Agora ele disse, olha, tem pecado e tem embaraço que vai atrapalhar você correr essa carreira. Então o pecado é algo muito, muito sério. Nós deveríamos ter medo do pecado. Você sabe por quê? Porque o pecado escraviza. Satanás, ele escraviza a pessoa. A Bíblia diz que quando alguém é vencido por alguém, ele se torna servo disso. Se você é vencido pelo pecado, se você está acostumado a pecar e gosta daquele pecado, você não tem autoridade sobre o pecado, então você é servo dele, você está escravo dele. Aqui eu quero fazer uma diferenciação entre tentação e pecado. Presta atenção, irmãos. Tentação não é pecado. Tentação é um convite para você pecar. Essa é a arma que os demônios usam. Eles douram a pílula para que ela fique desejável para você. Então, a tentação é um convite, é uma porta aberta para você entrar e pecar. Mas você pode resistir à tentação. Aliás, deve resistir. Por que Jesus se tornou vitorioso e sentou com o Senhor? Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado na área sexual. A Bíblia não dá detalhe, mas diz que ele foi em todas as coisas, ele foi tentado. Então, na área sexual, na parte de dinheiro, glória, fama, enfim, tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa carne nos dias de hoje, Jesus foi tentado em tudo, mas ele não caiu. Ele foi convidado a pecar, mas ele disse, não vou pecar. Não quero pecar. Eu decido não pecar. Eu decido não pecar. Por quê? Porque o pecado destrói, ele mata, ele aniquila. Ele destrói tudo, irmãos. Por isso que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele ama o homossexual, mas ele odeia o pecado do homossexualismo. Ele ama a lésbica, mas ele odeia o pecado do lesbianismo. Ele odeia o pecado do adultério. Deus odeia o pecado. A Bíblia fala disso. Olha, é um sentimento que Deus tem. De aversão. Quando ele fala de odiar, ele está falando de aversão. Deus nem gosta de olhar o pecado, mas ele ama o pecador. Mas ele quer que nós sejamos vitoriosos sobre o pecado. Eu fico maravilhado com o testemunho que Deus dá de Jó. Jó, vamos olhar para o livro de Jó, deixa seu dedo marcando ali, onde nós estamos, né? Mas olha lá para o livro de Jó. Para você achar o livro de Jó, você tem que ir lá no meio da Bíblia e
que é o livro de Salmos, antes dos Salmos você encontra o livro de Jó. O capítulo 1, a partir do verso 6, nós entendemos algo importante. Deus, ele dá um testemunho de Jó. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Ele gosta de passear aqui pela terra e observar as coisas, né? Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha que testemunho que Deus dá de um homem. Tanto Deus como Satanás estavam de olho em Jó. Quer ver como Satanás sabia tudo a respeito de Jó? Olha a resposta que ele deu. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde, isto é, à toa, ou sem razão, sem motivo? Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Ou seja, Satanás tinha um relatório completo de Jó, da vida de Jó, do progresso de Jó, do sucesso de Jó e da integridade de Jó. Ele não questiona Deus quando Deus dá esse testemunho. Lúcifer, ou Satanás, que a Bíblia chama ele aqui de Satanás: você viu o meu servo Jó lá na terra, já que você anda passeando por lá? Homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não era Deus que desviava Jó do mal, era o próprio Jó que se desviava do mal. O mal estava ali, ele ia para cá. Ele não ia enfrentar a tentação, ele fugia da tentação. Irmãos, isso é importante que você entenda. Por isso a bênção de Deus era completa sobre a vida de Jó. Ele agradava a Deus e Deus: eu vou abençoar Jó em tudo que ele botar a mão. E a sequência aqui depois você pode ler. Você vai ver o desafio que é feito ali. Mas o que eu queria chamar a sua atenção, para que você entenda, é o testemunho que Deus dá de Jó. Ou seja, né, Jó desviava-se do mal, Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era uma pessoa que os seus negócios, e olha que ele tinha muitos negócios, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente naqueles dias. Tinha centenas, milhares de empregados ali, ele era justo e honesto e bom para todos os seus empregados, seus servos. Por isso Deus se agradava tanto de Jó e abençoava tanto a Jó. Então, irmãos, nós temos que vencer, portanto, o pecado e principalmente a tentação. A tentação, como eu disse, não é pecado. A tentação é uma porta, um convite para você pecar. Quando você pode ou não pecar. Mas isto é só para aquele que nasceu de novo. Um pecador que não nasceu de novo, o pecado é algo que está grudado nele. Ele está no reino das trevas. Pecar para ele é a coisa mais natural. Mentir para ele é a coisa mais natural. A gente vê isso nesses noticiários. Está lá, gravaram tudo, ppp, tá, o crime está lá filmado, gravado, com todos os dados. Pergunta para o sujeito: não, eu não fiz isso, eu não sei de nada, não sou inocente. Para ele aquilo é a coisa, e parece, ele fala com tanta convicção que parece até que ele crê naquilo, ou acredita naquilo. Por quê? Porque ele é pecador, é natural produzir pecado, mentir. Jesus disse certa vez que quem mente é filho do diabo. E Jesus falava sério. E o mentiroso não entra no reino de Deus. E às vezes a gente pensa: mas uma mentirinha. Irmão, cuidado, pecado é pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão, pecado é pecado. E o que é pecado, pastor? Uma definição de pecado teológica seria: pecado é errar o alvo. Diga assim: errar o alvo. Diga para quem está perto de você: pecado é errar o alvo.
Mas que alvo é esse? Veja bem, Deus nos criou para o louvor da sua glória. O projeto de Deus é que a gente tivesse sintonizado com Ele. Mas através da desobediência, da queda de Adão, o homem perdeu o alvo, errou o alvo e caiu. Jesus veio na plenitude dos tempos, na época certa, restaurar essa situação e nos botar novamente no rumo certo, para nós acertarmos o alvo. Então é para você desviar do pecado, porque pecado é errar o alvo. E o que é pecado? Tudo aquilo que agride a santidade de Deus é pecado. Sabia disso? Diga assim: tudo que agride a santidade de Deus é pecado. Por isso, irmãos, é que nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós pecamos. Nós erramos o alvo de Deus para nós. Pecado é errar o alvo. Essa é a definição bíblica de pecado. Errar o alvo. O alvo de Deus para nós é outro. Não é que nós sejamos produtores de pecado. Pecadores pecando. Não. Ele quer que nós produzamos santidade, separação, longe do pecado, vitória sobre o pecado. A Bíblia diz que para correr essa carreira nós temos que prestar atenção no pecado que tão de perto nos rodeia, mas também nos embaraços. O que é embaraço, pastor? Muita coisa na vida do crente pode ser embaraço. Às vezes não chega a ser pecado, mas pode se constituir um embaraço. Por exemplo, eu gosto muito de citar o futebol. Se você deixa de vir cultuar a Deus para ver o Corinthians, ver o Neymar, os seus ídolos, o seu time favorito que você idolatra, eu quero dizer para você que isso é idolatria. Idolatria é tudo que vai em primeiro lugar. Se Deus não ocupar o primeiro lugar da sua vida, Ele não ocupa lugar nenhum. Ou é o primeiro ou nenhum. E tudo que você... Se você colocar o Corinthians, o Palmeiras, sei lá, qualquer time, ou o Brasil... Eu gostei demais daquela derrota do Brasil de 7... Foi 7-1, né? 7-2? 7-1 para a Alemanha. Eu acho que Deus já está virado com essa idolatria de crente, inclusive, que às vezes o Senhor tem que tratar. Se você olhar esse capítulo 12, eu queria que você lesse esse capítulo 12... Se você não tratar com o embaraço e o pecado na sua vida, Deus trata. Se você é filho, Deus vai tratar. E Deus não trata leve. Eu me lembro que quando a gente era criança, a gente gostava, se tivesse que apanhar, era melhor apanhar da mãe, que a mãe batia de chinelo. Mas o meu pai, ele tirava a cinta, dobrava, e você já viu como é que era. Então, irmãos, preste atenção nisso. Se você não tratar, Deus vai tratar com o pecado na sua vida. Ele vai tratar com o embaraço na sua vida. Tem gente que está embaraçada, e agora tem um novo embaraço aí, chamado redes sociais, internet, essa desgraça. Tem gente que fica, parece, tem até agora uma doença criada, né, na psicologia, na psiquiatria, por causa disso. Não se vive mais sem celular, sem esses negócios, sem internet. Aonde que nós estamos chegando, irmãos? Tem gente que não traz mais na Bíblia, né? Traz a Bíblia na coisinha lá, no celular, e fica... Né? Você não sabe se ele está prestando atenção, se ele está lendo a Bíblia, ou se ele está fazendo alguma coisa na rede social. Nós vivemos num tempo difícil. Deus está vendo. Cuidado, o pecado e o embaraço pode deixar você aqui para trás. Porque se você não tratar disso, Deus vai tratar. E sabe qual é o tratamento de Deus nesse caso? Ele vai deixar você para trás. No arrebatamento. Ele disse, bom, agora eu vou passar ele pela moenda do anticristo. Agora ele vai ver como é que é. Irmãos, quando eu falar sobre a grande tribulação, eu tenho certeza que você não vai querer ficar para trás. Porque a Bíblia diz que Jesus fala, nunca houve e nem jamais haverá um período semelhante à grande tribulação, desde que há homens sobre a terra. Então é muito importante que você entenda
que você precisa ter vitória sobre o pecado e embaraço. Novela é embaraço, enfim, tudo aquilo que te rouba o tempo que deveria ser dado à oração, à meditação, à intimidade com Deus. É embaraço nessa carreira que Deus colocou você para correr no dia que você nasceu de novo. Olhando para Jesus. Jesus está lá, o alvo final. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos correr esta carreira, vida cristã vitoriosa, e não vida cristã movida a pastor, a oração, a profecia. Você precisa crescer. Se a cabeça é madura, a igreja que vai para o trono, que é o corpo, é madura ou maduro. Não é infantil. Você está me entendendo, meu irmão? Eu estou tentando ser o mais claro possível e mais objetivo com você. Porque eu quero que você seja arrebatado. O Senhor disse para mim uma vez: apacenta as minhas ovelhas, cuida delas, alimente, descendente, limpe, tira os carrapichos, cuida dela. E disse para mim: com o tempo você vai ver como as suas lãs vão ficar brancas. Eu tenho visto isso na vida de alguns, mas na vida de outros não. E o Senhor quer mudar. Essa palavra é para você mudar, meu irmão. Para você levar Deus a sério, a palavra de Deus a sério, e o tempo que nós estamos vivendo a sério. Amém? Terceira coisa, ou terceira área que você precisa vencer. Então, primeiro é Satanás e os demônios. Segundo é o embaraço e o pecado, que estando de perto nos rodeia. Depois você leia o capítulo 12 para você ver o tratamento. Você vai ver que o último final, o versículo 10 desse capítulo 12, chegando lá no final, versículo 10, diz assim: pois aqueles por pouco tempo nos corrigiram, como lhe parecia bem, para o nosso proveito. Agora veja por quê. Para sermos participantes da sua santidade. Ou seja, para nós participarmos da santidade de Deus, Ele tem que nos corrigir. Se você não corrigir, Ele corrige. Porque você é filho. Se você não for corrigido, você não é filho. Cuidado. Tem muita gente aí que está pensando que é filho e não é. Porque Deus não está corrigindo, ou você não sente necessidade de correção. Você acha que está tudo muito bem. Afinal de contas, o pastor é exagerado, não é bem assim, não. Afinal de contas, Deus está muito legal comigo, me abençoando, e eu continuo com a minha amante, com o meu pecado, com isso. Cuidado, meu irmão, cuidado. Você pode não ser filho, você pode não ter nascido de novo, porque se você for filho, Ele vai te corrigir. Se você não corrigir, Deus dá a chance para nós julgarmos o pecado da nossa vida. Se nós não julgamos, Ele julga, para não sermos condenados com o mundo. É o texto da ceia que nós lemos em toda a Santa Ceia. E também nesse capítulo 12 está algo parecido aqui. Terceira área que você precisa vencer. Você precisa vencer o mundo. Diga assim: eu preciso ser vencedor sobre o mundo. Vamos ler dois textos. Tiago, um pouquinho para frente, você está em Hebreus, vira a página aí. Tiago, capítulo 4, versos 4 e 5. Tiago, a epístola do apóstolo Tiago, à igreja, aos santos, capítulo 4, versos 4 e 5, diz assim: infiéis. Algumas versões dizem adúlteros e adúlteras. É a mesma coisa, infiéis. Ou seja, o adúltero ou adúltera é infiel. Verso 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura? Dois pontos. O Espírito, isto é, o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós, anseia por nós até os ciúmes. Veja, irmão, essa Escritura é muito forte. Mas é muito forte isso aqui.
O Espírito Santo, que está morando em você e morando em mim, ele sente ciúme de nós. Ele sente ciúme de nós, porque ele anseia por nós até sentir ciúmes. Deus não nos compartilha com o diabo, nem com o pecado e nem com o mundo. Vamos ler mais uma escritura. Volte aí, adiante, melhor dizendo, algumas páginas, você vai achar a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15 a 17. Diz assim, a Bíblia diz aqui, o apóstolo amado João escrevendo, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência ou cobiça da carne, a concupiscência ou cobiça dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência ou cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja bem como Deus é enfático na sua palavra. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Então você precisa, para ser um vencedor e tornar-se rei, sentar no trono e governar com Cristo, você precisa vencer o mundo e tudo que tem no mundo, todas as coisas que existem no mundo, todas as tentações do mundo. Como é que o mundo age na nossa vida? Através das tentações. Por isso que nós somos tentados o tempo todo a fazer a vontade do mundo. Como as tentações são fortes no chamariz mundo. Tudo que você vê numa televisão, por exemplo, você pode ver, o mundo está ali. O mundo é esse sistema sem Deus, corrompido, podre, sujo, corrompido, como dizia o pastor Laércio. Corrompido, educação corrompida. Tudo no mundo é para adorar a Satanás e não a Deus. Por isso que Deus diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, e vai passar mesmo. Esse sistema vai acabar, e está muito próximo de acabar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. Os que não fazem não vão permanecer para sempre. Vão ser destruídos. Porque a Bíblia diz que Deus fez tudo para um fim. Até o ímpio ele fez para o dia do mal. Está em Provérbios. Leia o livro de Provérbios, você vai encontrar esse versículo. Deus não cria nada em ninguém sem propósito, irmãos. Tudo que Deus faz tem um propósito. Até o ímpio ele criou para o dia do mal, para o dia do juízo. Então, veja bem, não ameis o mundo. Veja, Deus fala ali em Tiago: infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer ter Deus por inimigo teu? É o que a Bíblia está falando. Se você amar o mundo e seguir o curso desse mundo, você vai ter Deus por inimigo. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Irmãos, da mão do diabo, Deus livra, mas da mão de Deus, quem que livra? Você quer Deus por inimigo? Não há escape da mão de Deus. Ele é fogo devorador. Deus não é um velhinho decrépito, com a bengalinha, cabelinho branco, passando a mão na cabeça de criancinha. É uma imagem errada. A Bíblia fala que Deus é fogo que consome. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele é fogo devorador. Então preste atenção. Não podemos ter Deus por inimigo, nós temos que ser vencedor sobre o mundo. E aqui eu vou falar uma coisa que eu tenho falado e vou ter que falar até o último dia da minha vida, ou até o dia do arrebatamento. Vou dar um exemplo muito claro: a moda, principalmente a moda com as mulheres. Quem é que cria a moda? É algum filho de Deus que
que passa adorando a Deus para criar moda, ou é filho do diabo que cria moda? Você sabe que são gays, são lésbicas, são esse povo que não teme a Deus. E ele cria moda, e você entra nisso. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Cuidado. Cuidado com a moda, minha irmã. Cuidado com a moda, meu irmão. Porque hoje as coisas estão tão complicadas que até para os homens vestirem hoje você tem que tomar cuidado. Eu li, não tem muito tempo, numa revista cristã, em que o repórter estava ali, havia um show gospel de um cantor famoso, ele cita o nome, né, ali, e estava aquela fila para entrar naquele lugar. E aí, na fila, ele foi tirando algumas fotografias, entrevistando uns aos outros, e até que ele achou um grupo de homossexuais na maior algazarra ali, cochicho e coisa, e ele achou interessante, foi lá entrevistar as pessoas, e disseram para ele: vocês vão entrar no show? Vocês gostam da música? Ele disse: não, da música ele não gosta muito, não, mas a gente gosta muito do requebrado do fulano, e das roupas justinhas que ele usa e o requebrado que ele dá no palco. Por isso a gente vai no show. Show. Cuidado com a moda. Irmã, o teu vestido, você precisa tomar cuidado. Tem que ser uma roupa decente, equilibrada. Não pode ser a moda. A moda expõe o teu corpo é templo do Espírito Santo. Jesus disse: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu e o Pai viremos, e faremos nele morada. Se você não tratar este assunto, minha irmã, se você continuar usando essas roupas agarradas, calças agarradas, que marcam toda a sua silhueta, e que torna você objeto de cobiça dos homens, Deus vai tratar. Se você não trata, Deus trata. E Ele vai deixar você para trás, por causa disso. Olha, irmã, aquela visão de Olav Rod, e eu já falei para vocês ouvirem, A Última Trombeta, tá na internet, só você baixar lá, tem um som, ela é toda sonorizada, né? Ela não é... Foi em 1952, a TV estava incipiente. Lá tem uma parte de uma mulher ajoelhada com as mãos para cima, dizendo: ele veio e eu não subi. Eu podia ter subido. Foram as pequenas coisas que me impediram de eu subir. E agora ninguém mais vai ser levado. Eu fiquei. Foram as pequenas coisas. Pode ser uma roupa. Porque a Bíblia é muito clara, irmãos. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele diz, falando sobre o divórcio, que qualquer que olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Ninguém adultera sozinho, é com ela. Ela disse: pastor, mas eu não fiz nada. Fez sim. Foi a tua roupa levou aquele homem a te cobiçar e a te desejar. E, portanto, pecar com você. Por isso, minha irmã, cuida dos seus vestidos. Não só para vir na igreja, diário. Mas, pastor, então eu vou ter que vestir. Não, preste atenção. Busque o equilíbrio. Busque o equilíbrio. O equilíbrio, irmão, é muito importante. Tanto para o homem como para a mulher. Então, você precisa vencer. Você precisa ser um vencedor. Vencer o mundo, com todos os atrativos, tudo que o mundo te oferece. Tudo que o mundo te oferece, você precisa ser um vencedor. Você está me entendendo? Quantos estão me entendendo aqui bem claro? Graças a Deus. Olha, Deus tem projeto para você, e o projeto dele é muito elevado. É te levar para o céu. E, se possível, se você obedecer, se tornar um vencedor, você vai se assentar eternamente no trono. Você vai ser rei e governar toda a criação de Deus. Não é só a terra, não. Eu tenho enfatizado isso. A terra é um aprendizado. Os 1000 anos aqui é para a gente aprender como Deus quer que a gente governe toda a criação dele. E o universo faz parte
da criação de Deus. Amém? Então esse é o grande projeto. Quarta coisa, agora o mais difícil. Eu comecei do mais fácil para o mais difícil. Né? Pastor, mas ainda tem coisa mais difícil? Tem. Talvez o mais difícil de todos é você vencer o seu eu. Seu eu. A sua alma. Jesus tratou desse negócio diretamente. Vamos lá em Mateus, capítulo 16, verso 24 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Tem nos outros evangelhos também, mas eu gosto de Mateus. Ele é bem claro, Jesus é bem claro no relato de Mateus. Capítulo 16, diz assim, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, olha bem, preste atenção, para quem que Jesus falou? Para as multidões? Não, ele falou para quem? Os discípulos. Você é discípulo de Jesus? Você foi chamado para o reino? Você nasceu de novo? Então você é discípulo de Jesus, essa palavra é para você e para mim, para nós. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Outra versão diz, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Aqui em Mateus não tem a cada dia, em Lucas tem. Tome a sua cruz, ou a cada dia a sua cruz, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Essa palavra aí, vida e alma, que tem umas versões diz vida, outras diz alma. O original, o sentido é vida da alma. É vida da alma, ou seja, viver pela alma, fazendo a vontade da alma. É esse o sentido. Pois quem quiser salvar a sua vida ou a sua alma, viver pela sua alma, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida ou a sua alma por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida ou a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua vida ou da sua alma? Ou seja, se você quiser viver pelo que deseja a sua alma, você vai se perder. Você não vai herdar nem o reino, que dirá o corpo de Cristo. Preste atenção nisso. Você precisa vencer, irmãos, ser um vencedor sobre a sua alma. Irmãos, a Bíblia mostra muito claramente que a provisão de Deus para o espírito do homem é o novo nascimento. É a vivificação através do novo nascimento. A provisão de Deus para a alma é a salvação da alma através da crucificação da alma. Se alguém quiser vir salvar a sua alma, vai ter que colocá-la na cruz, disse Jesus. Todos os dias na cruz. E a provisão de Deus para o corpo do homem, que o homem é espírito, alma e corpo. Então, a provisão de Deus para a alma é a salvação mediante a crucificação diária. E a provisão de Deus para o corpo é a redenção mediante a ressurreição do corpo. As três provisões. Então, preste atenção nisso. Quem que nasce de novo? É só o seu espírito. A sua alma, seu corpo não nascem de novo. Se você é baixo, baixo você fica. Se você é velho, continua velho. Se você é calvo, calvo você continua. Nada acontece no corpo quando você nasce de novo. É só no teu espírito. Nem também na tua alma. A tua alma precisa ser salva. Tiago, ele fala isso, que a palavra de Deus enxertada em nós, no capítulo 1, verso 17, é poderosa para salvar as nossas almas. Ele está escrevendo à igreja. Então, a alma precisa ser salva. E a salvação da alma só tem um caminho, não tem outro jeito. É mediante a cruz. Então, preste atenção, irmão. Se a tua alma está no trono da tua vida, você comandando tudo para lá e para cá, Jesus está na cruz. Se Jesus desce da cruz e assume o governo da sua vida, a sua alma tem que ir para a cruz. Ou a alma está na cruz ou ela está no trono. Se ela estiver no trono, cuidado.
Mas se ela estiver na cruz, Jesus está no trono da sua vida. Deu para você entender? Olha como isso é importante, irmão. É por isso que Jesus disse, olha, se você quiser salvar a vida da alma ou viver de acordo com a vida da alma, você vai perder. E aonde está o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, as nossas decisões? Na alma, não está no espírito. Se estivesse no espírito, estava tudo resolvido, porque o espírito tem prazer nas coisas de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos capítulo 7, ele diz, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, isso que eu faço. Miserável homem que eu sou. Ele está falando ali da sua alma. Um homem da estatura do apóstolo Paulo. Tinha problema com a sua alma, como nós temos. Então não há outro jeito de ser um vencedor se você não colocar na cruz a sua alma. Irmãos, a sua alma tem... Seu corpo tem 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, alguns bem altos, né? Mas a tua alma tem 2, 3, 4, 5, 10 metros de altura. E o teu espírito é desse tamanhozinho. Mas a tua alma é enorme. Eu não quero. Eu não aceito. Eu não concordo. Eu não vou. Eu isso, eu aquilo. Eu. E seu eu vai crescendo cada dia mais. Quanto mais ele cresce, menos o seu espírito tem domínio. Aonde está o Espírito Santo? No teu espírito, não está na tua alma. Foi só o seu espírito que nasceu de novo. O projeto de Deus, que Ele colocou o Espírito Santo para habitar no teu espírito, é para te transformar, para você se submeter. Olha, irmãos, a alma se alia muito com o corpo e corpo com a alma. Os dois se entendem muito bem. E quando os dois se aliam, a Bíblia chama de carne. Carne. E você, ou será um crente carnal ou um crente espiritual. Se você é um crente da alma, a alma está no trono, Jesus está na cruz, e a alma está no trono governando, você é um crente carnal. Para você ser um crente espiritual, Jesus tem que estar no trono da sua vida, dirigindo a sua vida, e a sua alma tem que estar lá na cruz, crucificadinha, todo dia tem que ir para a cruz. Ela não gosta de cruz, não. Por isso ela pede a ajuda do corpo. E o corpo se entende maravilhosamente com a alma. Quer ver como isso é verdade? Vamos lá em Gálatas, primeiro capítulo 2. Puxa, já está terminando o meu tempo e eu não terminei o que eu queria dar hoje. Gálatas, capítulo 2. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 2, o verso 20, o apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que o eu dele não vivia, estava na cruz com Cristo. O meu eu, Paulo está dizendo, não vive mais. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, ou seja, a vida física, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Veja bem, Paulo tinha colocado o eu dele na cruz. Ele diz, já estou crucificado com Cristo, né? E vivo, não mais eu. O eu não vive mais, mas Cristo vive em mim. Cristo está no trono da minha vida. É isso que ele está dizendo. Ele é um exemplo, o apóstolo Paulo, para nós. Vai um pouquinho, vira a página aí, capítulo 5. De Gálatas, verso 16. Aliás, 19. Aqui, irmãos, nós encontramos as obras da carne. O crente nasce... Preste atenção, essa carta à igreja, às igrejas da Galácia, não foi escrita para o mundo, ela foi escrita para a igreja, as igrejas de uma região chamada Galácia. Você pode olhar lá no capítulo 1, Paulo, ele escreve essa carta e endereça as igrejas de uma região. É mais ou menos como dissesse assim, Paulo para as igrejas da região noroeste do Paraná.
você entender. Todas as igrejas aqui. Então, a região da Galácia. Então, ele fala no verso 19, capítulo 5. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? A prostituição, pecado do corpo. A impureza, a prostituição, deixa eu achar aqui. A prostituição, a impureza, a lascívia. Então aqui nós temos hora do corpo e hora da alma. A idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, são coisas da alma. Os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, bebediz, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. O crente carnal, se ele não deixar Deus mudá-lo, moldá-lo, trabalhar com ele, ele não vai herdar nem o reino, que dirá o rei na posição de corpo. Não entra, não vai. Se ocorrer o arrebatamento, o crente carnal estiver vivo, ele vai ficar aqui, para passar pela grande tribulação. Então veja bem aqui, as obras da carne são manifestas, né? Elas são fáceis. Será que tem alguma coisa disso na sua vida? Está produzindo isso aí? Porque o crente carnal ele vai produzir obras da carne, porque ele não deixa o Espírito Santo trabalhar nele. Ele resiste à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade habitando em nós. Para quê? Para nos transformar, para nos limpar de dentro para fora, de dentro para fora. A transformação que funciona é a de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. Não é só na aparência, essa é a hipocrisia, de dentro para fora. Você tem que ir mudando de dentro para fora. Vou dar um exemplo, por exemplo, dou um exemplo para você. Se você mentir, se você falar uma mentira, imediatamente o Espírito Santo ele não te acusa, mas ele vai trazer à sua memória que você pecou. Ele vai dizer para você, você pecou. E você vai ficar incomodado com aquilo. E aquilo vai começar a pesar e você vai ter que tratar daquele pecado, pedir perdão a Deus e prometer a Ele que não vai me... E você vai de vitória em vitória, você vai mudando. Aquele que mentia, diz a Bíblia, não minta mais. Essa mudança que vem de dentro para fora. Tocou o telefone, a menina vai atender e diz, se for para mim, diga que eu não estou. Imediatamente o Espírito Santo vai dizer, mas isso é mentira. Só falta a menina chegar e dizer, o pai disse que ele não está, né? Claro, ele não vai falar, ela já é espertinha. Não, ele não está. Imediatamente você mentiu e o Espírito Santo vai trazer isso à sua mente. Para quê? Para que haja arrependimento, confissão e abandono daquele pecado. Limpeza de dentro para fora. Né? Então Deus quer. Senão você vai produzir obra da carne, obra da carne, obra da carne. E você vai entristecendo o Espírito Santo, que você está selado para o dia do juízo. E você entristece. E vai enfraquecendo a ação de Deus na sua vida. Você está resistindo à ação do Espírito Santo, a limpeza que Deus quer fazer com você. Irmãos, Deus quer que o crente produza não as obras da carne, mas o que vem em seguida. Verso 22, fruto do Espírito. Diz assim, mas o fruto do Espírito é... Essa palavra Espírito na sua Bíblia está com E maiúsculo. Toda vez que ela tiver com E maiúsculo, refere-se ao Espírito Santo. Mas o fruto, olha bem, singular, fruto do Espírito Santo é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, domínio próprio. São 9 aspectos do fruto do Espírito na sua vida. Contra essas coisas não há lei. Então preste atenção, imagine você um cacho de uva com 9 uvas, 9 baguinhos de uva, cada um representando. É isso que o Espírito Santo quer produzir em você, porque se ele produzir o amor de Deus na sua vida, aquele amor ágape,
que é o original ali é ágape, significa amor altruísta, aquele amor que dá sem esperar nada em troca. Gozo, paz, bondade, benignidade, ele vai te transformando numa criação nova. Você vai ficando parecido com Jesus. É esse o propósito. Tem gente que busca muitos dons espirituais. Os dons são importantes, mas eles são ferramentas de 1 Coríntios 12. Falar em línguas, profetizar, enfim, os dons espirituais, eles são ferramentas. Irmão, se você estiver cheio de dom, mas não tiver fruto, você fica para trás. Você pode até ser cortado da videira. Deus está interessado em crentes que sejam frutíferos. São os vencedores. Vitória sobre o eu. Ao invés de produzir obras da carne, você vai deixar o Espírito Santo te transformar. É o fruto do Espírito. Lembre-se, não é você produzindo, é o Espírito Santo produzindo em você. O fruto do Espírito não é você. É você deixando ele te limpar, ele te moldar na imagem de Jesus. Você quer ser um vencedor? São essas 4 áreas, irmãos, que eu tinha que passar para você hoje, né? E o versículo 25 diz: se vivemos pelo Espírito, isto é, se o Espírito Santo nos deu vida, nos vivificou, andemos também pelo Espírito. Ou seja, deixemos o Espírito Santo fazer a obra de transformação em nós. É possível você ter vitória sobre Satanás e os demônios? É possível você ter vitória sobre o pecado e o embaraço? É possível você ter vitória sobre o mundo e as tentações do mundo e sobre o eu? É totalmente possível. Como? Através do Espírito Santo que Deus te deu para habitar em você, para te transformar. Deixe o Espírito Santo te transformar. Deus não ia pedir para nós sermos vencedores quando isso fosse impossível. Para isso Ele fez habitar o seu Espírito em nós. Irmão, vê se você entende isso de uma vez por toda, por misericórdia. Eu não sei quanto tempo eu ainda vou ter para ministrar, mas eu queria muito que você assimilasse esse estudo de hoje. Ele vai fazer a diferença entre você ficar e você ir. Deixe o Espírito de Deus trabalhar em você. Ele vai trabalhar exatamente onde precisa. Onde não precisa, ele não vai mexer. Se você é uma pessoa mansa, já está resolvida essa parte. Mas se você é uma pessoa de paviozinho curto, qualquer coisa você explode, ele vai ter que esticar esse pavio. Vai puxar, vai puxar, vai puxar. Agora, se você deixar, preste atenção, se você deixar, Deus respeita o livre-arbítrio nosso. Ele não viola o nosso querer. E o nosso livre-arbítrio está na nossa alma. Por isso que o mais difícil é esse. É você vencer o eu. É você deixar Deus mudar os seus valores, a sua ótica, mudar você de dentro para fora. Ele vai tornar você uma pessoa alegre e feliz. Jesus era alegre, irmão. Jesus não era uma pessoa infeliz. Ele gostava de festa, mas ele não se contaminava com o mundo. Não deixava o mundo entrar nele. É mais ou menos como você navegar no oceano. Você não pode deixar a água entrar dentro do barco, senão você afunda. Você tem que navegar por cima da água, no rio, no oceano. Amém? Você me entendeu, meu irmão? Essas 4 áreas eu queria que você... Vamos ficar em pé. Que você se tornasse um vencedor. E você que não veio, pegue essa palavra. Você que veio, ouça essa palavra outra vez na internet. Você precisa fixar bem isso na sua mente, porque tudo entra pela nossa mente e vai no nosso espírito. Ali no nosso espírito é que o Espírito Santo vai testificar que essas coisas são assim, para que você então possa ser um vencedor. Deus te chamou para ser vencedor. Deus não te chamou para você ser derrotado.
Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Deus não colocará no corpo do seu filho quem for derrotado, mas Ele vai colocar os vencedores. Amém? E Ele te chamou para isso. Que Deus possa abrir o seu entendimento. Por isso que eu orei, para que Deus te desse um entendimento, uma visão espiritual e abrisse os seus ouvidos e olhos espirituais. Se você foi abençoado, eu quero te convidar a levantar as suas mãos em agradecimento. Pai, muito obrigado por esse estudo nesta noite. Graças te damos, Senhor. Recebe a nossa gratidão. Toma essa palavra, Senhor, e faz prosperar na nossa vida. Senhor, que essa palavra traga mudança naqueles que a ouvirem. Que ela não seja, Senhor, deixada de lado, mas que ela seja, Senhor, ó Deus, razão para a mudança. Porque o Senhor está lavando a igreja pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas uma igreja santa e irrepreensível. Que seja assim, meu Pai, para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém.